Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa tarde, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, vamos começar falando sobre Lula e os empresários. Ontem aquela reunião, aquele encontro à noite com os empresários, tem um pouco do retorno disso, mas tem uma movimentação muito significativa aí da campanha de Lula para o empresariado, né? Foi um jantar bastante relevante, Bocardi, principalmente porque ele aconteceu num terreno não exatamente ganho para o Lula como esse que ele tem transitado nos últimos dias, né? Não foi um jantar da mesma natureza desses apoios que ele vem recebendo de esportistas, de artistas, mesmo de ex-ministros do Fernando Henrique ou de ex-ministros do STF, porque ali não eram empresários que estavam se reunindo para declarar voto a ele, ou voto útil, ou qualquer coisa assim. E sim para ouvi-lo, porque havia uma grande desconfiança, havia ali um desconforto com o fato de que ele não vem detalhando as propostas dele para a economia. Eu tratei disso na minha coluna de hoje, que eu fechei antes do desfecho do jantar, né? Que esse barco do Lula está ficando com muita gente a bordo, sem que a gente saiba exatamente para onde ele está arrumando e com qual rota de navegação. No jantar de ontem, o Lula se fez acompanhar de petistas tradicionais, como o Aloysio Mercadante, que está participando e está coordenando o seu programa de governo, mas também pelo ex-governador e seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, que já é alguém mais próximo, que traz mais essa confiança do mercado e do setor produtivo, que estavam ambos representados no jantar de ontem. Então, em linhas gerais, os empresários gostaram muito das falas do Alckmin e até do Mercadante. Eu vi de alguns deles que foi surpreendente, uma fala bastante moderada, a do Mercadante, que é visto por eles como um economista de viés mais nacional desenvolvimentista, portanto menos liberal, mas fez uma fala muito apaziguadora, inclusive não rechaçando completamente manter algum tipo de âncora fiscal. E aí eles gostaram também da fala do Lula, principalmente porque o Lula chegou muito simpático, ele não fez nenhum tipo de óbice à presença de bolsonaristas no jantar, cumprimentou um a um, sabia o nome da maioria deles, então fez toda aquela parte política na qual ele é muito bom e que o Bolsonaro é mais inábil. Quando o Bolsonaro participou do jantar desse mesmo grupo, ele chegou, foi para o púlpito, falou e não confraternizou, não socializou muito com o pessoal. Algumas coisas da fala do Lula causaram ruído com uma parcela da audiência, sobretudo aquela parcela mais desconfiada e mais próxima do bolsonarismo, tá? Então, os relatos que eu ouvi não foram todos unanimemente favoráveis ao que o Lula falou. Algumas coisas do que ele disse causaram ruídos. Em relação ao que ele falou sobre o teto, ele deu a entender que realmente o teto está com os dias contados, que ele não vai instituir o teto e não deixou claro o que vai pôr no lugar. Foi uma coisa meio la garantia soy yo, querendo dizer que ele já governou e que ele não foi irresponsável fiscalmente, que ele fez superávit em todos os anos que ele governou, mas não deixou claro qual é essa nova âncora. Em relação à autonomia do Banco Central, que é um outro ponto que causa muita dúvida no setor produtivo, no PIB e no mercado, também colhi manifestações dúbias. Ele disse que ele vai promover mudanças a partir de 2024. Então, para uma parcela de quem ouviu, isso foi entendido como ele vai respeitar a autonomia do BC. Mas outros disseram, olha, ele não se comprometeu com isso. Ele só disse, olha, no meu tempo, o Meirelles teve total autonomia. De novo, la garantia soy yo, como a garantia sendo o que ele já fez, sem deixar claro que vai manter a regra que cria ali mandato e uma série de regras para a governança do BC. E a parte que causou mais ruído de todas foi quando ele falou da Argentina, porque o André Esteves, o banqueiro do BTG, que foi um dos que falaram pelo lado dos empresários, tinha dito que o Brasil tem que ter como modelo mais alguns outros países, como Coreia, etc., e não o Japão e tal, e não a Argentina ou o Chile. E aí o Lula, na fala dele,
disse que a Argentina quebrou porque resolveu pagar o FMI em vez de cuidar do povo, segundo o relato desses empresários, que o entorno do ex-presidente Lula diz que não foi bem assim. Então essa parte da Argentina criou um certo ruído, e uma parte em que ele se pôs a falar mal da Lava Jato, a quadrilha de Curitiba, etc., isso também causou algum desconforto, porque é isso, havia empresários ali que foram lavajatistas ou ainda são, e que não são lulistas e veem a candidatura do petista com desconfiança. Dito tudo isso, fica evidente que o quórum super alto e super prestigiado do jantar já leva em conta o fato de que a maioria das pessoas que estavam lá, mesmo os bolsonaristas, estão contando com a vitória do Lula. Então eu acho que isso é o principal ponto do jantar, e é isso que deixou muito desanimado o entorno do Bolsonaro, o fato de que o Lula reuniu um quórum maior, mais qualificado e representativo, e que isso se deve ao fato de que as pessoas avaliam que ele vai ganhar a eleição. Até um dos executivos da produtora Brasil Paralelo estava presente no jantar. Isso causou super espécie entre os bolsonaristas mais raízes, ficaram indignados e tal, mas aí outros falam, não, o cara foi lá para ouvir, para meio como se fosse um espião, então causou um ruído a presença dele lá, mas o Lula não se vexou com isso, não vetou, deixou o cara estar presente e ele circulou bem. O fato é esse, ele transitou bem, as pessoas não conseguiram apontar uma grande falha, algo, olha, isso é inadmissível no que ele falou. Eu acho que para um público no qual ele tem muitas desconfianças, foi um ganho para ele, às vésperas da eleição, ter se sentado com Abílio Diniz, com o grupo COSAN, o Rubens Ometo da COSAN, Fábio Hermílio de Moraes da Votorantim, presidente da FEBRABAN, presidente do Bradesco, presidente da Fiesp. Então, estava todo mundo do PIB presente e ninguém saiu dizendo, não, o Lula é inviável, o Lula não dá, o Lula vai queimar as caravelas. Mesmo quem fez separos pontuais à fala dele. É a chamada expectativa de poder, né, Vera? Agora, os apoios seguem chegando, né? Depois do apoio do Joaquim Barbosa, o Lula recebeu o apoio também do ex-ministro Celso de Mello. Informação que você deu em primeira mão. Dei de madrugada já. O Celso de Mello é um conhecido notívago. Vera só vai dormir agora depois da eleição. Eu e ele, né? Quando acabou o debate dos estados, falei, nossa, agora eu vou dormir. E aí veio essa notícia, ainda publiquei no blog do Globo de madrugada, porque era importante. A nota dele é duríssima em relação ao Bolsonaro, diz que ele não tem condições de governar o Brasil, que é um político medíocre. É um tom acima ainda da nota do Joaquim Barbosa. E é da mesma natureza, né? Porque também o Celso de Mello foi duríssimo com os petistas na condenação do mensalão. Por isso é que a declaração de voto dele foi muito festejada entre os apoiadores do Lula, foi obtida graças a um esforço que está sendo feito pelo Grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados, de juristas, que tem à frente o Marco Aurélio de Carvalho, que é alguém que já foi do setorial jurídico do PT, já foi muito ligado ao José Eduardo Cardoso e que agora está à frente do Prerrogativas, deverá ter algum papel no governo Lula na área da justiça. Então, chegou do Celso de Mello e hoje do Carlos Veloso, também ex-ministro do Supremo, e outros estão sendo aguardados. Está sendo negociado uma declaração de voto do Carlos Aires Brito, também vão procurar o ministro Eros Grau. Do lado do Bolsonaro, ele conseguiu um voto divergente desses ex-ministros do Supremo, alguém que tinha essa pecha de ser sempre o voto divergente na corte. O ministro Marco Aurélio Mello, em entrevista ao UOL, reiterou que vai votar no Bolsonaro em caso de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. No primeiro turno, ele disse que ele vai de terceira via. Ainda nessa linha teve o apoio que não foi apoio, mas botaram como apoio, né, do presidente Jair Bolsonaro, do Neymar. Você achou que não foi apoio? Para mim, eu achei super apoio. Não, teve uma visita ali. Não, ele não é claro, vai lá, vota, não sei o que. Ele agradece ao Instituto e pronto. É aquele apoio que, assim, o pessoal mais faturou em cima do que... Tem cara de apoio, cheiro de apoio, jeito de apoio, tudo de apoio, só faltou dizer que é apoio, né? Foi lá visitar o Instituto, usa a criançada toda para fazer campanha política e tal, bota todo mundo lá, e aí depois vem um videozinho do Neymar dizendo, obrigado pela visita aí no Instituto e tal.
Venderam o dia inteiro, recebi de vários ministros comemorando, assim como nesses dias que teve um monte de apoio ao Lula, eles comemoraram muito um apoio que aí sim ele recebeu, foi um apoio, de fato, do ex-campeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, que declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Mas os sinais nos últimos dias, quando você compara, são muito evidentes de que ele está tendo mais dificuldade de sair daqueles apoiadores que ele já tem e expandir os seus apoios. Em 2018, ele conseguiu ganhar a eleição justamente porque, principalmente depois da facada, Bolsonaro expandiu muito a base de apoio dele para eleitores do Alckmin, eleitores do João Amoedo, eleitores do próprio Meirelles, e isso foi o que garantiu a vitória dele no segundo turno. Agora, a gente vê ele muito preso ao mesmo grupo e aí com alguns apoios se esvaindo nesses mesmos grupos. Por exemplo, vários ministros achando que pode começar uma debandada no Centrão, principalmente no Nordeste, e também entre o empresariado, a partir de sinais como o do jantar de ontem, Rodrigo e Carol. O ministro Alexandre de Moraes hoje disse que não tem sala secreta nem escura na sala de totalização de votos, levando lá inclusive o presidente do partido do próprio presidente, Jair Bolsonaro. Daqui para frente, até domingo, essa questão TSE versus bolsonarismo / militares vai ficar mais quente, né? E ela já começou a ficar mais quente desde ontem, Bocardi. O presidente fez uma live em tom bastante enfurecido, indignado, em que ele bateu no ministro Alexandre de Moraes por ter autorizado investigações contra o chefe ali da ordenança, né, o ajudante de ordens dele, Tenente Coronel Cid, que envolvem a primeira-dama Michele Bolsonaro. Então ele fala com Alexandre de Moraes mais ou menos em tom de briga de rua. Vai querer o quê? Vai querer me prender? Você tá louco? Tá pensando o quê? Você tá pensando que você pode tudo? Chamando de você mesmo e nesses termos e dizendo algo como: deixa a minha mulher de fora disso, não encosta na minha mulher, não mexa com a minha mulher. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que seja feita uma apuração, uma sindicância para apurar o vazamento dessa investigação contra o ajudante de ordens. Desde ontem também circula um vídeo da sessão de ontem do TSE em que Alexandre de Moraes faz um gesto assim de faca no pescoço, como se estivesse se referindo ao presidente Jair Bolsonaro, porque era um julgamento sobre a proibição do Bolsonaro usar o Alvorada para fazer lives eleitorais. O ministro disse que não tinha nada a ver, que ele estava brincando com um assessor dele que estava devendo ali algum documento para ele. E hoje, para tentar desanuviar um pouco esse ambiente, ele levou os representantes das Forças Armadas e dos partidos para conhecer a sala de totalização dos votos no dia da eleição. E aí fez questão de ser um pouco irônico. Olha, não é sala cofre, não é sala secreta, não é sala escura. Vejam, uma sala aberta, ventilada, que trabalham servidores da Justiça Eleitoral. Explicou como é o procedimento, que ninguém conta votos nessa sala, que ela só totaliza os boletins de urna que chegam já com os votos de cada urna totalizados automaticamente. Então não tem mão humana contando voto nem nas urnas, nem nas sessões eleitorais e nem nessa sala. E aí, com isso, ele pretendeu que a coisa ficasse em panos limpos e que não tivesse mais questionamentos. O próprio ministro da Defesa foi acompanhado de 3 outros assessores e não fez nenhum questionamento na hora. E o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, o partido do presidente, saiu de lá dizendo: a sala é aberta, não tem sala secreta, não tem sala escura, e dando a entender que o PL não pretende se juntar a Bolsonaro em nenhum questionamento. Mas, logo depois da reunião, veio a público uma auditoria do PL, um relatório de uma suposta auditoria do PL no sistema eletrônico de votação, em que eles apontam 24 falhas técnicas em todo o processo, desde a votação até a totalização dos votos. Comparam os procedimentos que o TSE segue às normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e diz que só 5% do que é feito pelo TSE está dentro das normas da ABNT, sendo que a gente já sabe que houve várias auditorias de entidades fiscalizadoras, inclusive do TCU, e que não encontraram nenhuma falha no sistema, nenhuma fraude antiga ou nenhuma brecha para novas fraudes. Então existe um caminho aberto aí e que nem essa reunião de hoje conseguiu fechar,
para que Bolsonaro questione o resultado das eleições. A gente tem visto uma coreografia do presidente dando a entender que faça o que se fizer nesse aspecto, ele vai encontrar uma maneira de questionar caso ele perca a eleição. Ele já disse que não existe outro resultado aceitável a não ser a sua vitória com 60% em primeiro turno, algo que nenhuma pesquisa, nem as pesquisas do Planalto apontam. Então, o ambiente tende a continuar tenso, essas acusações de parte a parte vão prosseguir, o bolsonarismo, vendo esses apoios ao Lula e vendo esse movimento de vira-voto e de voto útil e a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno, está indo para o tudo ou nada, as propagandas estão muito fortes em cima de adjetivos para o Lula, o debate vai ser muito quente na Rede Globo amanhã, e também essas artilharias voltadas contra a justiça eleitoral tendem a permanecer. De outro lado, a gente tem a violência e política ganhando espaço também, né? A gente teve hoje o assassinato de um policial que fazia a segurança do ACM Neto e outro foi baleado, está no hospital. Primeiramente, não tinha nenhuma associação com política, mas o próprio ACM Neto falou comigo, eu falei com ele hoje mais cedo, que isso está sendo mais bem averiguado, porque pode haver aí algum problema. Então, as coisas estão muito tensas. Tem relato de grávida que apanhou no Rio de Janeiro, uma mulher que também apanhou porque estava com uma bolsa do PT em Brasília, esses relatos ganhando corpo, e até domingo muita coisa pode acontecer e muita tensão nessa relação entre justiça eleitoral, governo e partidos também. Essa nota do PL é um negócio tão esquisito, né, Vera? Lembra lá atrás o Bolsonaro em maio tinha dito que o PL ia contratar uma auditoria, depois a história morreu. Aí agora é uma nota assinada pelo vice-presidente do PL, o capitão Augusto, não é o Valdemar que assina. E aí não dá para entender, né, com base no anexo A da norma da ABNT, dos sistemas de gestão, enfim, não explica o que seriam essas inconsistências. E aí o próprio Valdemar dizendo, vai lá, né, visitar e dizendo que a sala é transparente, que é aberta. Valdemar é um político antigo, experiente. O PL está com um caminhão de dinheiro, está com chance de ganhar governos de estados importantes, formar uma bancada. Não sei se o próprio comando do PL vai ter interesse em dizer que a eleição foi burlada, né? Pelo jeito não vai ter, Carol. Além dele dizer a sala é aberta, ele disse que o PL não vai criar problemas. Mas chama a atenção justamente isso, essa nota dessa auditoria que tem toda a cara de teoria da conspiração, de teoria do QAnon, ter saído no mesmo dia da reunião, que era para justamente dirimir todas essas dúvidas. Inclusive, essa mesma sala de totalização estará aberta a esses mesmos representantes no próprio domingo. Então, não vai ser só uma coisa, faz uma visitinha aqui antes, depois a gente fecha e escurece a sala do mesmo jeito. Ela vai estar iluminada e aberta no domingo. Essas pessoas poderão ficar dentro da sala. Então, todas as tentativas de demonstrar transparência estão sendo feitas e há muito tempo, desde lá atrás, Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, só que nada disso adianta nada quando já existe uma predisposição a questionar. E essa predisposição também é histórica do Bolsonaro. Quando o voto era em papel, ele dizia que o voto em papel era fraudado. Em 18 ele venceu a eleição e ele disse que foi fraudado. Então é algo inerente a ele vender teoria da conspiração. Faz parte desse modo anti-establishment que ele vê a política. Os debates estaduais aí, falando de São Paulo, você quer destacar? Eu vou falar do de São Paulo porque foi o que eu assisti, embora depois eu tenha visto notícias dos demais. Bocardi, o daqui de São Paulo, demonstrou, a meu ver, que tanto Tarcísio de Freitas quanto Fernando Haddad imaginam que vão para o segundo turno um contra o outro. E aí eles concentraram um no outro as perguntas, os questionamentos e bateram mais no Rodrigo Garcia, o candidato do PSDB, do que o Haddad bater no bolsonarismo e o bolsonarista bater no PT. Isso me chamou bastante a atenção. O Rodrigo Garcia precisa crescer para garantir uma ida ao segundo turno, ou então ficará de fora, pelo que mostram as pesquisas, e nesse debate ele ficou meio escanteado e apanhou mais do que os demais. Então não foi um bom debate para quem precisa crescer e precisa tirar a vaga de um dos outros do segundo turno. Ele conta aí com uma ofensiva de
reta final com os prefeitos que ele tem a seu favor, mas no debate ele ficou muito na defensiva e não conseguiu encaixar golpes certeiros nem no Haddad, que não é nem o objetivo dele agora, porque ele espere para o segundo turno contra o Haddad, e nem no Tarcísio, que é quem ele precisa tirar do segundo turno. O que ele desferiu de ataques em relação ao Tarcísio, muita repetição, muito mais do mesmo. Você não é daqui, você só fala mal de São Paulo. Enquanto ele ficou ali tendo o seu governo aqui no estado muito atacado por todos, até pelos nanicos. Então, um momento ali meio chave para o Rodrigo Garcia. Eu já vejo alguns tucanos tentando fazer uma pregação de voto útil, mais ou menos similar com a que acontece nacionalmente, tentando atrair eleitores do Fernando Haddad até para votar em Rodrigo Garcia no primeiro turno, para deixar o bolsonarista fora. Só que esse é um tipo de cantada difícil de colar, porque as pesquisas mostram que o Garcia vence o Haddad no segundo turno, enquanto o Tarcísio ainda não vence o Haddad no segundo turno. Então é tipo assim, olha, vota aqui em quem pode ganhar do seu candidato, e aí depois a gente vê só em nome da democracia e contra a vinda do Bolsonaro para São Paulo. Não é fácil, não é uma linha tão reta quanto pedir o voto útil no Lula. É uma coisa mais tortuosa, muito mais difícil de emplacar. É isso. Achei que, de todos os debates, claro que eu não vi todos, mas acompanhei pelas redes sociais. O momento mais engraçado assim, dos debates foi o da Bahia, né, Vera? Você viu que o João Roma aproveitou para dar uma cutucada no ACM Neto. Ele que é afiliado político do ACM Neto, depois romperam quando ele virou ministro do governo Bolsonaro, agora se enfrentam na disputa pelo governo do estado. Ele aproveitou para fazer piada com a autodeclaração do ACM, que se declara como pardo. Ele disse, não dá para esperar nada, eu convivi com ele 20 anos, ele nunca me disse que era negro, então, né, o que a gente vai esperar do ACM Neto? E, aliás, ele estava bronzeadérrimo no debate, isso deu para reparar. Outro destaque para mim foi que o de Minas, né, aquela coisa, mineirinho tranquilinho, Zema com aquele jeito tranquilão, o debate de Minas foi um dos mais acalorados, com acusações pessoais bem pesadas. O Zema chegou a dar um murro no púlpito. Então, eu achei que foi um dos mais quentes de todos, foi o de Minas. E aí, no Rio, uma clara estratégia de deixar o Freixo descanteado, né? Foi o que aconteceu mais ou menos aqui com o Rodrigo Garcia. Então, o Cláudio Castro parece ter feito uma tabelinha com o candidato do Eduardo Paes para deixar o Freixo no cantinho do pensamento, debatendo com o nanicos, né? Para ele não ter muito tempo para falar, né? O Rodrigo Neves, que é o candidato do PDT, deu umas estocadas também no Marcelo Freixo, foi meio morno no debate do Rio, né? Algumas trocas de acusações entre o Freixo e o Cláudio Castro, o Freixo batendo muito na tecla da corrupção, de que o Cláudio Castro é vice do Witzel e que tem denúncias graves de corrupção, mas não me pareceu um debate que vai mudar muito o resultado da eleição, Vera. O governador tem uma situação bastante confortável, né? A dúvida é se vai ter segundo turno ou não. A verdade, Bocardi, Carol, é que as pessoas ficaram tão concentradas na eleição presidencial que agora elas parecem se preocupar com as eleições de estados, para Senado e para deputado, que são eleições todas elas muito importantes também para a vida de todo mundo, né? Então, aconselho a todo mundo que vai às urnas no domingo a se informar quem são os candidatos da sua tendência política, aqueles mais bem posicionados, aqueles com melhores propostas. Os jornais têm feito aí serviços de apresentação dos candidatos. Eu acho que as pessoas não podem achar que a gente só vai eleger presidente no dia 3, porque a gente tem visto conflitos entre o governo federal e governos dos estados que acabam impactando na vida das pessoas, e também o Senado e a Câmara serão muito importantes para que a gente não passe 4 anos, eles fazem orçamento secreto, eles fazem isso e aquilo, quando na verdade é responsabilidade de cada um de nós levar as pessoas para lá. Elas não brotam em Brasília por geração espontânea já recebendo dinheiro do orçamento secreto. Então, é a tarefa de cada um escolher bem os seus candidatos. Isso aí. Vamos para a música? Vamos. A música vem... O Paulo Guedes está virando quase o DJ desse nosso panel. Porque está virando um personagem de Zorra Total, né, Vera? Cada dia uma declaração melhor que a outra. Essa da venda das praias por bilhões foi realmente bem sintomática. Ele foi ao Flow Podcast, e aí tá falando de venda de ativos, que realmente o governo federal tem muitos ativos e tal, e incluiu as nossas praias entre esses ativos que poderiam ser vendidos por bilhões
no exterior, se a gente tivesse um planejamento maior do que quer fazer com esses ativos. Gerou memes imediatos e reações também enfurecidas das pessoas, porque o brasileiro já tem pouquíssimo lazer. A praia é uma das poucas coisas que é de graça. E a gente já tem muita praia particular, inclusive ilhas, e inclusive hoje teve uma notícia aí de um amigo do Flávio Bolsonaro que comprou uma mansão numa dessas ilhas que acabam usurpando terras da União, etc. Então foi muito infeliz a fala do ministro. E aí eu lembrei de um bolsonarista que tem um clássico praiano, que é o Roger, do Traje a Rigor. Em vez de invadir a praia, o Paulo Guedes quer vender. Nós vamos vender sua praia. Dá pra ver tão legal o que acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme. Precisando a gente se espreme. Tá aí, na Guedeslândia, as praias são todas privadas e tal. Vai ter que pagar, não vai dar pra invadir, não. Eles não gostam dessa coisa de invadir. E ele ainda fala assim, ó, é muito mal gerido o troço, não é de ninguém. Quando é do governo, não é de ninguém. Não é de ninguém não, né, ministro? É de todos, né? Assim, uma inversão completa de valores. Não é de ninguém. Ele insistiu também na questão da fome e tal. Eu separei uma mensagem aqui do Elias, do DD27. Ele dá uma interpretação para essa questão da fome que o Paulo Guedes disse que não existe, né? Ele falou, Bocardi, ele não tem 33 milhões de pessoas passando fome, e sim 33 milhões de pessoas procurando comida. Por aí. Perfeito, insegurança alimentar. Não, ele coloca como se todo mundo que recebesse auxílio emergencial não pudesse estar passando fome, o que é uma contradição. Tem gente que recebe auxílio e também passa fome, tá? A questão não é essa. Ele ainda falou assim, ó, quem tiver aí passando fome pode procurar a gente. Então, gente, quem quiser tiver com dificuldade tem que ir lá bater na porta do ministro Paulo Guedes, só faltou ele deixar o celular com a galera, né? Tanta gente que não devia estar recebendo. Abrir aí o WhatsApp. Tanta gente que não devia estar recebendo isso, está recebendo e recebeu. Tem até o candidato aí, não tem o padre lá? Também, o padre também recebeu. O padre recebeu também. Todo mundo recebeu. Aí ele deve estar convivendo com essas pessoas que não precisam e que receberam. Essas pessoas realmente estão tranquilas aí, né? De fome. Valeu, Viva Voz. Vera Magalhães, boa noite. Tchau, gente. Até amanhã. Até mais. Beijo, Vera. Até amanhã.